Testemunho de fé, quando Deus restaurou a saúde de minha esposa. Meus irmãos, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de como o Senhor, em sua infinita misericórdia, agiu na vida da minha família em um momento de grande angústia. Não é um relato de milagres espetaculares, mas de uma fé que, mesmo pequena, encontrou resposta no coração de um Deus que não desampara os seus. A prova que chegou sem aviso. Tudo começou há cerca de 3 anos quando minha esposa, Maria, começou a sentir dores fortes na região do abdômen. No início pensamos que fosse apenas uma indigestão ou algum desconforto passageiro. Ela tomava chás, fazia compressas, mas as dores não passavam. Com o tempo veio a fraqueza, a perda de peso e um cansaço que não ia embora, mesmo depois de noites bem dormidas. Eu, que sempre confiei no Senhor, comecei a sentir um peso no coração. Não era medo, mas uma inquietação, como se Deus estivesse me preparando para algo. Maria, por sua vez, mesmo fraco, não deixava de ir aos cultos. Ela dizia, se não posso fazer mais nada, pelo menos vou adorar ao Senhor. Ele sabe do que precisamos. Um dia, depois de muito insistirmos, ela finalmente concordou em fazer exames. O resultado veio como um balde de água fria, um tumor no estômago já em estágio avançado. O médico foi sincero, a situação é grave. Vamos precisar de cirurgia, quimioterapia, e mesmo assim, ele não terminou a frase, mas nós entendemos. A noite em que a fé foi posta à prova. Naquela noite, depois de colocarmos as crianças para dormir, sentamos na sala, em silêncio. Maria segurou minha mão e disse com voz trêmula, e agora, meu amor? O que vamos fazer? Eu não tinha palavras. Só conseguia pensar, Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não nos abandone. Não chorei na frente dela, mas quando fui para o quarto, caí de joelhos e clamei a Deus como nunca antes. Não eram palavras bonitas, nem uma oração decorada. Era um clamor de quem não tem mais para onde correr. Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Se for da tua vontade, cura Maria. Se não for, dá-nos força para passar por isso. Mas por favor, não nos deixe sozinhos. Naqueles dias a única coisa que nos sustentava era a presença dos irmãos. Eles não nos davam falsas promessas, nem diziam que tudo ia ficar bem logo. Mas estavam lá. Oravam conosco, nos visitavam, traziam uma palavra de ânimo. Um irmão, em especial o irmão João, sempre nos lembrava, Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. O sonho que mudou tudo. Certa noite, depois de um dia especialmente difícil, Maria teve um sonho. Ela sonhou que estava em um lugar muito claro, quase como se estivesse envolta em luz. Não via ninguém, mas sentia uma presença tão forte que não tinha medo. E então ouviu uma voz. Não era uma voz alta nem assustadora, mas clara e serena, que disse, não temas. Eu estou contigo. Ela acordou em paz, como se tivesse recebido uma promessa. No dia seguinte, contou-me tudo, e eu senti que aquele sonho não era apenas um sonho. Era uma mensagem do Senhor. Não era uma garantia de cura imediata, mas era uma certeza de que não estávamos sozinhos. A cirurgia e a surpresa dos médicos. Os dias que se seguiram foram de muita oração. A igreja toda se uniu em jejum e súplicas. Chegou o dia da cirurgia, e nós, com o coração nas mãos, entregamos Maria nas mãos dos médicos e, acima deles, nas mãos de Deus. Quando o médico saiu da sala de cirurgia, seu rosto não era de preocupação, mas de espanto. Ele nos chamou para uma sala e disse, olha, eu não entendo. Os exames mostravam um tumor grande, agressivo. Mas quando abrimos, ele estava encolhido. Muito menor do que deveria ser. Conseguimos retirar tudo, e os linfonodos não estavam comprometidos. É como se algo tivesse contido o avanço da doença. Maria precisou passar pela quimioterapia, mas os efeitos colaterais foram mínimos. Os médicos ficavam admirados. Normalmente os pacientes passam muito mal, mas você está se recuperando como se fosse um procedimento simples. Nós sabíamos que não era sorte. Era a mão de Deus agindo. A restauração completa. Hoje, 3 anos depois, Maria está completamente curada. Os exames não mostram mais nenhum sinal da doença. Ela voltou a ter energia, a cuidar da casa, a participar ativamente dos cultos. Mas o mais bonito não é só a cura física, é a mudança que houve em nosso coração. Antes dessa prova, eu era daqueles que achava que fé era só ir à igreja e fazer o que era certo. Mas aprendi que fé é confiar quando não se vê, é permanecer firme quando tudo parece desabar, é saber que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos. Maria, por sua vez, tornou-se uma bênção para outras mulheres na igreja que passam por lutas semelhantes. Ela visita, ora, compartilha sua história não para se gloriar, mas para dizer, se Deus fez por mim, pode fazer por você também.
Não desista. A lição que ficou. Muitos perguntam, por que Deus permite que passemos por essas coisas? Eu não tenho uma resposta completa, mas sei uma coisa: Deus não nos deixa sozinhos. Às vezes Ele permite a prova para que possamos testemunhar do seu poder, para que outros vejam que Ele é real, que Ele ouve, que Ele age. Se você está lendo este testemunho e pensa, será que ainda tem jeito para a minha situação? Eu digo, tem. Não porque eu seja alguém especial, mas porque Deus é fiel. Ele não mudou. Se Ele fez por nós, pode fazer por você. Não desista. Não pare de orar. Não deixe de buscar ao Senhor, mesmo quando tudo parece escuro. Deus trabalha em silêncio, e quando menos esperamos, Ele age. O Senhor me livrou porque Ele se agrada de mim. Salmos 18:17. Porque eu, o Senhor, sou teu Deus que te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. Que este testemunho seja um encorajamento para quem está passando por lutas. Fique firme. Deus não desampara os seus. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Testemunho CCB, esposa vê cura após sonho. Deus restaurou saúde e transformou vidas. A noite que mudou tudo, o sonho que veio de Deus. Era uma terça-feira à noite, e o culto na congregação cristã no Brasil já havia terminado. As irmãs ainda conversavam baixinho na porta do templo, enquanto os irmãos ajudavam a organizar as cadeiras. Eu, exausta após mais um dia de dores intensas, mal conseguia me sustentar. Meu marido, irmão José, me apoiava pelo braço preocupado. Há meses eu lutava contra uma doença que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. As dores nas articulações eram tão fortes que às vezes eu nem conseguia segurar um copo d'água. As noites eram as piores, o corpo ardia, e o desespero me apertava o peito. Mais um dia, irmã. Deus vai te curar, disse a irmã Maria, uma das mais idosas da congregação, enquanto passava a mão enrugada em meu ombro. Seu olhar era cheio de uma fé que, naquele momento, eu sentia que estava me faltando. Obrigada, irmã. Eu sei que ele pode, mas por que demora tanto? Respondi com a voz embargada. Ela apenas sorriu e disse: Filha, Deus não está atrasado. Ele está preparando algo que você nem imagina. Aquelas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu me deitava naquela noite. O sono veio difícil, mas, de repente, eu me vi em um lugar completamente diferente. Era um sonho, mas não um sonho comum. Eu estava em um campo vasto, verde, banhado por uma luz dourada que não vinha do sol, mas de todos os lados. Uma paz indescritível enchia meu coração. Então vi uma figura se aproximando. Não era um homem, nem um anjo como os pintam, era uma presença tão pura que eu caí de joelhos sem nem perceber. Filha, por que você duvida? A voz não era alta, mas ressoava dentro de mim, como se viesse da minha própria alma. Senhor, eu não duvido, mas a dor é tão grande. Eu não aguento mais, chorei. Ele estendeu a mão, e quando seus dedos tocaram minha testa, senti um calor se espalhar pelo meu corpo, como se cada célula fosse sendo renovada. As dores sumiram. Não gradualmente, mas instantaneamente. Levanta-te. Você está curada. E então, eu acordei. O despertar. A cura que os médicos não podiam explicar. Quando abri os olhos, a primeira coisa que fiz foi mover os dedos. Nenhuma dor. Levantei os braços, nenhum incômodo. Saltei da cama e meu marido, que dormia ao meu lado, acordou assustado. O que foi, amor? Você está bem? Ele perguntou, ainda sonolento. José, eu estou curada. Gritei pulando como uma criança. Deus me curou. Eu sonhei com ele. Ele me tocou. Meu marido, homem de poucas palavras mas de fé inabalável, apenas olhou para mim com lágrimas nos olhos. Ele sabia que eu não estava inventando. Sabia que Deus havia agido. Glória a Deus, ele exclamou, levantando as mãos. Vamos orar. Ajoelhados ao lado da cama, agradecemos ao Senhor com lágrimas. Não eram lágrimas de alívio apenas, eram lágrimas de reconhecimento. Deus não apenas havia me curado, mas havia me escolhido para testemunhar do seu poder. O testemunho no templo, quando a fé se torna visível. No domingo seguinte, o templo estava lotado. O irmão Pedro, que presidia o culto, anunciou que haveria testemunhos. Meu coração batia forte. Eu nunca havia falado em público antes, mas sabia que aquilo não era sobre mim, era sobre Deus. Quando me levantei, senti as mãos das irmãs ao meu lado me apoiando. A irmã Ana, que sempre orava por mim, apertou a minha mão e sussurrou. Fala, irmã, Deus está contigo. E então comecei a contar tudo. O sonho, a cura, a certeza de que Deus havia me tocado. Enquanto eu falava, vi irmãos chorando. Vi rostos que eu conhecia há anos, mas que nunca tinham ouvido um testemunho tão claro da intervenção divina. Quando terminei, o templo explodiu em glórias. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor é poderoso!
Os gritos de louvor enchiam o lugar. O irmão João, um dos mais antigos da congregação, se levantou e disse: Irmãos, isto não é coincidência. É um milagre. Deus está nos mostrando que Ele ouve, que Ele vê, que Ele age. E então, algo inesperado aconteceu. A irmã Clara, que sofria de uma doença nos rins há anos, se levantou tremendo e disse: Eu também quero ser curada. Ó Deus, se tu curaste a nossa irmã, cura-me também. O templo inteiro se ajoelhou em oração. E ali, naquele momento, Deus começou a operar de novo. Os dias seguintes, quando a cura se tornou um sinal. Nos dias que se seguiram, minha vida mudou completamente. Não apenas fisicamente, eu podia cozinhar, limpar a casa, brincar com as crianças da congregação sem sentir dor, bate também espiritualmente. As pessoas começaram a me procurar. Unidas que eu nem conhecia bem vinham me pedir oração. Uma delas foi a irmã Ruth, que há meses lutava contra uma depressão profunda. Irmã, eu não aguento mais. Eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Ela chorou em minha casa, enquanto tomávamos um chá. Eu a abracei e contei como Deus havia me mostrado que mesmo quando não vemos, Ele está trabalhando. Deus não te abandonou, irmã. Às vezes, a batalha é longa porque a vitória será maior. Você precisa confiar que Ele está contigo, mesmo no escuro. Nós oramos juntas e dali em diante, comecei a visitá-la toda semana. Pouco a pouco, vi a luz voltando aos olhos dela. Deus não apenas me curou, Ele me deu um ministério de consolo. A provação que veio depois, quando o inimigo tentou roubar a vitória. Mas nem tudo foram rosas. Alguns irmãos, movidos por inveja ou incredulidade, começaram a murmurar. Será que ela não está exagerando? Como podemos ter certeza de que foi Deus? Uma irmã até me abordou depois de um culto. Você tem que ter cuidado, irmã. Nem todo mundo vai acreditar em você. Isso me abalou. Por um momento duvidei. Será que eu deveria ter ficado quieta? Mas então, lembrei das palavras do irmão Daniel, nosso pastor. Quando Deus faz algo em sua vida, o inimigo vai tentar te calar. Mas a verdade não pode ser escondida. Decidi não me calar. Se Deus havia me dado um testemunho, eu iria compartilhá-lo, mesmo que alguns não acreditassem. E então, algo lindo aconteceu. A irmã Marta, que antes duvidava, veio até mim uma tarde e disse: Irmã, eu peço perdão. Eu não acreditava, mas ontem minha filha teve uma dor de cabeça horrível, e eu orei como você ensinou. Em 5 minutos ela estava boa. Deus realmente age. Aquilo me mostrou que a dúvida pode se tornar fé quando vemos Deus agir. O culto de ação de graças, quando a congregação celebra a fidelidade de Deus. Um mês depois da minha cura, o irmão Pedro anunciou um culto especial de ação de graças. Não era apenas por mim, era por todas as curas que haviam acontecido desde então. O templo estava cheio além da capacidade. Até irmãos de outras congregações vieram. Quando subi para dar meu testemunho novamente, desta vez com meu marido ao meu lado, senti uma autoridade espiritual que não era minha, era de Deus. Irmãos, eu não sou ninguém especial, mas Deus é. Ele não mudou. Se Ele curou a mim que não merecia, Ele pode curar você. E então, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto eu falava, uma irmã chamada Lúcia, que estava em uma cadeira de rodas há 2 anos por causa de um acidente, começou a se mexer. Primeiro foram os dedos, depois os braços. E então, ela se levantou. Eu estou andando. Ela gritou enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O templo explodiu. Irmãos choravam, outros dançavam de alegria. Deus estava ali confirmando sua palavra. Lições que aprendi, o que Deus me ensinou nesse tempo. Deus usa as provações para nos aproximar dele. Antes da doença, eu orava por obrigação. Depois, aprendi a orar com o coração. As noites de dor me ensinaram a depender totalmente de Deus. 2. A fé não é sobre sentimentos, é sobre confiança. Houve dias em que eu não sentia Deus perto, mas Ele estava. A fé verdadeira é persistir mesmo quando não vemos. 3. Deus não nos cura apenas para nós, mas para abençoar outros. Minha cura não foi só para meu alívio. Foi para fortalecer a fé de muitos. Quando Deus age em nós, Ele quer que compartilhemos. 4. O inimigo sempre tentará roubar nossa vitória. Murmurações, dúvidas, desânimo. Tudo isso veio. Mas quando nos firmamos em Deus, nenhuma arma próspera contra nós. 5. A igreja é um corpo, quando o membro é abençoado, todos são. Minha cura trouxe renovação espiritual para toda a congregação. Vi irmãos que estavam frios se reacenderem na fé. Uma palavra para quem está lendo isso agora. Se você está passando por uma luta, seja doença, depressão, problemas financeiros ou familiares, eu tenho uma mensagem para você. Deus não te esqueceu. Talvez você esteja orando há anos e não vê resposta.
Talvez as pessoas digam que é assim mesmo, mas Deus não está surdo. Ele ouve, Ele vê, e Ele age no tempo certo. Não desista na véspera do milagre. Se você está doente, Deus é o seu médico. Se você está quebrado, Deus é o seu restaurador. Se você está perdido, Deus é o seu guia. Ele fez por mim. Ele pode fazer por você. O desfecho, uma vida transformada para a glória de Deus. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela doença foi o maior presente que Deus me deu. Não porque a dor foi boa, mas porque ela me trouxe mais perto dele do que eu jamais estive. Agora, toda vez que vejo uma irmã chorando por causa de uma prova, eu posso dizer: eu sei como você se sente. Mas eu também sei que Deus é fiel. Toda vez que um irmão desanima, eu posso testemunhar. Eu já estive no fundo do poço, mas Deus me tirou de lá. E toda vez que Satanás tenta me fazer duvidar, eu lembro daqueles dedos que tocaram minha testa e me curaram por completo. Deus não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda salva. Ele ainda restaura. E se ele fez isso por uma mulher comum como eu, imagine o que ele pode fazer por você. Ao que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Glória a Deus. Amém.